Queridos irmãos, a paz do Senhor. Você conhece as obras da graça? Sabe quais são as obras que o Senhor, pela sua infinita graça, faz em nós? Eu quero explicá-las quais elas são a você. A primeira obra da graça é a regeneração. A Bíblia diz em Tito, capítulo de número 3 e o versículo de número 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Paulo também escreve aos Efésios capítulo 2 e versículo 1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Regeneração, embora pareça muito com o processo da santificação, ela é muito distinta, porque a regeneração é um ato interno de vivificação do espírito que estava morto. Por isso Paulo diz no capítulo 2, versículo 1, que nós estávamos mortos em nossos delitos, ofensas, pecados. Quando recebemos a Cristo, a primeira obra a ser feita em nós, pela sua graça, é nos levar à vida, trazer vida ao que estava morto. O espírito do homem, o espírito com E minúsculo, passa a ter vida na pessoa bendita de Jesus. O que estava morto passa a ter vida. Isso é o que nós chamamos de regeneração. Fomos regenerados pela obra do Espírito. É o que Paulo escreve no capítulo 3 da carta a Tito, o versículo 5 que li. Por isso nós entendemos que a regeneração é um processo é um ato interno. Um ato porque ele é instantâneo. No momento em que eu recebo a Jesus como meu Senhor, esse ato instantâneo é executado pelo Espírito, pela graça de Deus na vida do homem. A segunda obra da graça é a justificação. Nós chamamos desse ato como o ato legal do processo da salvação. Nós, que estávamos mortos, e não só bastássemos estar mortos, éramos culpados. E esta culpa nos levava à condenação eterna. Por esse motivo, nós estaríamos condenados à morte espiritual, ao lago de fogo e enxofre. Porém, com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele nos deu a justificação para todo aquele que nele crê, passa da morte para a vida. A justificação é a transferência do processo de Jesus para nós. Qual a transferência? A transferência, eu costumo dizer que é a transferência bancária, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se a Bíblia diz que todos pecaram e também diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, também diz que em pecado, Davi disse isso no Salmo 51, em pecado concebeu a minha mãe. Davi está dizendo que ele nasceu sob a influência do pecado, sobre o vírus do pecado. Sendo assim, com a influência do pecado, ele já nasce um pecador. E se ele já nasce sob a influência do pecado, ele já nasce com o salário depositado na sua conta. Haja visto que Paulo escreveu aos Romanos, o salário do pecado é a morte. E se já nascemos com o salário depositado em nossa conta, já nascemos destinados à morte eterna. É aqui que entra o processo da justificação. Quando Cristo morre por nós na cruz do Calvário e nós o recebemos como Senhor e cremos que Ele é o Senhor de todas as coisas e o seu sacrifício é o sacrifício vicário e substituto no meu lugar, eu recebo esse ato justificativo. Eu passo de réu agora absolvido pelo sangue de Jesus vertido no Calvário. Agora eu sou justificado. Esse também é um ato instantâneo no momento em que eu criei na pessoa bendita de Jesus. A terceira obra, ou o terceiro aspecto da graça, é a salvação. A salvação não é um ato. Enquanto a regeneração e a justificação são atos instantâneos no momento em que eu recebo a Jesus, a salvação é um processo. O que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo de número 8, que eu sou salvo pela graça por meio da fé. Isso não vem de nós para que ninguém se glorie, mas veio pela graça do Senhor Jesus. Vimos então que a graça do Senhor é quem nos salva. Precisamos pontuar que existem na Bíblia três graças: a graça comum, a graça empoderadora, que é a que dá poder, e a graça salvífica ou salvadora,
É esta graça que Paulo menciona em Efésios capítulo 2, versículo de número 8. E é essa graça salvífica que faz em nós o processo da salvação. Eu nunca poderei ser salvo pelos meus méritos ou pelas minhas obras, embora todo salvo manifeste obras boas ou boas obras, pois as boas obras são a manifestação da salvação. Mas eu sou salvo única e exclusivamente pela obra de Cristo Jesus por meio de sua graça. A quarta obra da graça, ou o quarto aspecto da graça, é a santificação. E esse processo, também um processo, se inicia no momento em que eu recebo a Jesus como seu Senhor, como meu Senhor, no momento em que eu me entrego a Ele sem reservas. Ele começará em mim, a partir de então, pela sua palavra, pelo Espírito Santo, uma obra chamada obra da santificação. É uma limpeza de dentro para fora. Eu disse no início que a regeneração se assemelha muito com a santificação por conta desta manifestação externa. E a gente confunde quando alguém não muda totalmente externamente, dizemos que ele não foi regenerado. Na verdade, a regeneração é só um ato interno, enquanto a santificação é um processo interno que mostrará do lado de fora o que está sendo feito pelo lado de dentro. Ou seja, alguém em que o Espírito Santo está santificando de dentro para fora, logo veremos as manifestações visíveis da sua mudança pelo lado de fora. Porém, todo o processo da santificação começará por dentro. É o que Jesus disse em João capítulo 17, o versículo 17. Pai, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Perceba que a santificação é gerada em mim pela palavra que eu tenho ouvido, que eu tenho sido ministrado. Ou seja, o Espírito Santo vai santificando a minha vida por meio da sua palavra, através da sua infinita graça. Então nós sabemos que a santificação é um processo contínuo, que nunca acaba, a não ser com a morte do indivíduo ou com o arrebatamento da igreja. A quinta e última obra da graça é a obra da glorificação. Essa acontecerá no arrebatamento da igreja. Enquanto regeneração, justificação são atos, salvação é processo, santificação é processo, glorificação também é um ato. Será um ato instantâneo. A Bíblia diz que num abrir e fechar de olhos. Segundo a ciência, 7 milésimos de segundo. Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 54, e ele diz assim: Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de mortalidade. E quanto isto que é incorruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Esse dia será o dia glorioso da igreja, quando ela será arrebatada. Será a última obra da graça realizada para os salvos, a glorificação. Seremos transformados do corruptível para o incorruptível, desse corpo mortal para um corpo imortal, desse corpo terreno para um corpo glorioso. E essa obra será realizada pela graça de Deus nas nossas vidas, que nos arrebatará às mansões celestiais. E como servos do Senhor, esperamos esse grande dia. E esse dia está muito perto, o grande dia do arrebatamento da igreja. Você agora aprendeu então as obras da graça: regeneração, justificação, salvação, santificação e glorificação. Essas são as obras que o Senhor faz em nós, pela sua infinita e grande graça. Que Deus abençoe sua vida e que o Senhor possa abençoar o seu dia. Até mais um próximo vídeo, em nome de Jesus.